qual é a emoção que está atuando por trás das doenças. Então, o Dr. Hammer, ele percebeu que as nossas doenças, elas começam a se manifestar dependendo da nossa percepção diante das situações. Então, a gente vive um conflito, vive uma situação específica, e dependendo da sua percepção diante desse conflito, você vai desenvolver uma doença X e o outro desenvolve uma doença Y na mesma situação. Por exemplo, a gente está numa sala e entra um assaltante armado, né? Pode ser que sou eu e a Cláudia na mesma sala. Pode ser que eu comece a desenvolver problemas gástricos, uma úlcera gástrica, e a Cláudia comece a desenvolver catarata, né? Um problema na visão. Qual é a percepção de nós duas diante dessa situação? A minha percepção foi: eu não dou conta de digerir isso. E aí começa a desenvolver problemas no esôfago, no estômago, ou na parte do intestino delgado, que é a parte da absorção das emoções. E aí você começa a desenvolver sintomas ali. E a Cláudia começa a desenvolver a catarata, porque na percepção dela eu não dou conta de ver isso. Eu não quero nem ver isso. E aí começa a ficar com a névoa na frente dos olhos para não ver situações daquele jeito. E naquele momento, os nossos 5 sentidos estão atuando. E aquilo fica gravado no subconsciente. Depois, mais para frente, você está assistindo TV e assiste um assalto na TV. Aquilo é um gatilho que vai fazendo com que você tenha sintomas. E aí vai piorando os sintomas, vai piorando os sintomas. E como é que faz para poder ficar livre disso que ficou gravado no subconsciente? A gente não pode fingir que não está vendo. A gente tem que olhar para essa dor e trocar a informação, ressignificar aquilo dentro do nosso subconsciente. Como é que você vai limpar essa emoção que você nem sabe, né? E aí a gente usa a bioenergia, né? Através da bioenergia que a gente ensinou. Domingo foi que a gente ensinou o tic-tac? Foi domingo, né? Ali no tic-tac você pergunta: tem alguma emoção que eu vivi quando eu ainda era bebê? Eu vivi alguma emoção que eu vivi do momento do nascimento até os 10 anos de idade? O corpo vai responder ali no dedo. Qual é essa emoção? Aí você, dentro do seu conhecimento, se você não tiver uma tabela das emoções, você pode pegar na internet uma tabela de emoções e buscar lá. Tem sentimento de tristeza, de medo, de angústia, de agonia? E aí você detecta quais são as emoções e ressignifica. E pode usar a técnica que a gente vai fazer daqui a pouco. Essa técnica que a gente vai fazer é baseada na programação neurolinguística, na PNL, que você vai acessar o sentimento e trocar. A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Por isso que a gente está lá assistindo um filme de terror e morre de medo, depois deita na cama lá achando que tem fantasma embaixo da cama. Porque a nossa mente acredita que aquilo é real e que aquilo está acontecendo com você no presente. Então, quando a gente acessa uma memória, nossa mente entende que aquilo está acontecendo de verdade. Foi feito exames de ressonância na pessoa assistindo uma situação, vivendo uma situação, né? Os médicos, eles simularam uma situação que desencadeava sentimentos nas pessoas e com os exames, fazendo o exame ao mesmo tempo na pessoa. E aí eles viram que determinada área do cérebro acendia quando a pessoa estava se sentindo triste. Outra área acendia quando ela estava se sentindo feliz. E depois eles tiraram todo o estímulo, pediram para a pessoa fechar os olhos e lembrar do que ela tinha vivido. E só dela se lembrar, as mesmas áreas do cérebro acenderam. Então, qual a conclusão que chegaram? Que a lembrança daquilo acende o cérebro e o cérebro entende que aquilo é real e está acontecendo naquele momento. Então, você consegue trocar essa informação, né? Tem uma amiga minha que ela tinha pânico de barata. Ela ficava assim travada. Ela não saía do lugar, mesmo que a barata estivesse morta, com as pernas para o ar, ela ficava ali, você tinha que tirar a barata do lugar, porque ela entrava em desespero.
Ela está com 60 anos. E foi no final do ano passado. Eu ensinei para ela essa técnica que a gente vai fazer. E ela, em casa, sozinha, ela fez essa técnica para poder perder o medo da barata. E agora ela até mata a barata. Olha que legal. E ela fez em casa, sozinha. Então vocês vão aprender agora como é que faz para pegar esse sentimento e jogar fora e colocar um sentimento bom ali no lugar e depois vocês contam pra gente o resultado que vocês tiveram, tá? Deixa eu explicar como que é a técnica que a gente vai fazer. É assim, aí vocês já vão pensando aí qual é o problema que vocês vão querer entrar em contato para resolver. Então é assim a técnica. A gente vai pensar em alguma situação que viveu, que ainda dói, coisas que te trazem sentimentos de raiva, de tristeza, de medo. Não precisa ser só uma situação. Se você tem uma situação só específica que você quer tratar, ok. Mas quando a gente fecha os olhos e começa a pensar nas situações, às vezes vem um monte de coisa. Às vezes vem coisa da infância que vem na memória. Ah, aconteceu isso na minha infância. Deixa vir, não briga com o pensamento, não briga com a memória. O seu corpo está trazendo aquilo que ele dá conta de resolver. Então, olha para essa memória sem julgamento e presta atenção no sentimento que vem junto. E aí você vai detectando o que eu estou sentindo. Quando eu lembro disso, o que eu sinto? Eu sinto raiva. E quando eu sinto raiva, o que mais eu sinto? Tristeza. E que mais? Agonia, angústia, até não aparecer mais nenhum sentimento ou voltar para o primeiro sentimento, que aí fica um ciclo, né? Você vai ficar remoendo aquilo. Significa que são essas emoções, não tem mais. Aí a gente vai trocar essa informação e aí eu vou direcionando vocês, tá bom? Ótimo. Pode fazer de olho aberto, tá? Eu Não vou precisa fazer de olho fazer um lugar de fechado. apertar para dormir, gente. Eu já fiz, até dirigindo eu já fiz. Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai respirar fundo para poder entrar em contato com você mesma. Busca aí um lugar onde ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai te chamar. Ou então essa live vai ficar gravada, depois Assiste você novamente. entra no Instagram da Cláudia e assiste de novo e faz de novo para outras situações que você lembrou. Guarda essa técnica para o resto da vida, para estar sempre fazendo, tá? Então vamos lá, se coloca numa posição confortável, sem tensão, olha para o seu corpo mentalmente, é tudo mental, tá? Tudo que eu for falando é mental. Olha para dentro de você e vai sentindo a sua respiração. Enche o pulmão, sente o pulmão expandindo e solta o ar. Quando você soltar o ar, solta o corpo, solta os ombros. Vai respirando fundo e soltando o ar e soltando o corpo. Observa seus pés, suas pernas, a sua coluna, sua cabeça, seu pescoço. Olha para dentro de você e traz à memória as situações que você viveu que ainda está te trazendo dor. Observa quais são os sentimentos que vêm junto. Sentimento de raiva, de agonia, de ansiedade, de pânico, de tristeza. Quando você sente isso, o que mais você sente? Deixa vir, vai olhando para tudo isso. Agora, você vai olhar para dentro de você e você vai observar em qual parte do seu corpo você está guardando essas emoções. Onde você sente elas? Na cabeça, no pescoço, no tórax, no abdômen, no coração, na coluna, nas pernas. Olha para dentro de você e busca onde estão essas emoções. Se você já encontrou essas emoções, vamos supor que esteja na região do tórax, na região do coração, do peito, do abdômen. Mentalmente, eu vou te dar superpoderes. E mentalmente você vai com a sua mão nessa região e você vai pegar na sua mão esse combo de emoções. E conforme você vai pegando essas emoções e elas vão vindo para sua mão, elas vão se transformando num objeto, que pode ser alguma coisa que você conhece ou um objeto abstrato que não tem forma de nada. Olha para esse objeto e vai tirando tudo de lá de dentro, até não ficar mais nada. Deixa vir tudo que precisa vir, está tudo bem. Pode deixar sair todas essas emoções. E você vai pegando essas emoções e colocando sobre uma mesa. Vai colocando
jogando essas emoções sobre uma mesa até você perceber que saiu tudo. Quando você sentir que saiu tudo, enche o pulmão, solta o ar, olha para esse espaço que ficou vazio e observa se tem alguma portinha fechada com mais sentimentos lá dentro. Se tiver, você põe a mão nessa maçaneta, a porta se abre com facilidade, as emoções que estão lá dentro vêm vindo para sua mão. Seu subconsciente entende que está tudo bem, pode deixar ir tudo que precisa ir. E você limpa tudo aí de dentro. Tirou tudo, olha novamente, observa se tem mais portinhas fechadas com mais sentimentos. Vai olhando até você não encontrar mais nenhuma porta fechada com mais emoções lá dentro. Agora olha para o restante do seu corpo, observa se tem outra região do corpo com mais sentimentos guardados. Vamos supor que seja na cabeça. Mentalmente, você vai com a sua mão até lá e você tira de dentro de você esses sentimentos ruins e coloca sobre a mesa. Vai fazendo isso até não sentir que tem mais nenhuma outra parte do corpo com sentimentos guardados. Se precisar pausar esse vídeo, você pausa e vai buscando depois as emoções no corpo inteiro. Agora, você vai até essa mesa onde você colocou as emoções e você vai juntar todas essas emoções. Observa se tem alguma cor. Vamos usar os 5 sentidos. Qual é a cor que tem essas emoções? Tem algum cheiro? Qual a textura? Vai observando tudo aí, dos detalhes dessas emoções. E você vai juntar tudo e pegar na sua mão todas essas emoções. E quando você faz isso, elas se transformam numa fumaça, como se fosse uma poluição muito densa. E um grafite bem escuro. E você vai manuseando isso. E quando você começa a manusear, ela vai mudando de cor, vai ficando um cinza mais claro. E vai diminuindo a cor, vai ficando um cinza bem clarinho. Vai ficando branco como uma nuvem. E começa a ficar transparente. E começa a evaporar. E vai se dissipando no ar. E vai se dissipando até sumir por completo. Quando sumir tudo, não ficar mais nada na sua mão, você enche o pulmão. Solta o ar. Agora olha para dentro de você e vai buscar se tem mais alguma emoção que ficou para trás. Se tiver, você repete esse processo. Não ficou mais nenhuma emoção? Ok. Então agora nós vamos colocar emoções boas nesse lugar. Então você vai trazer à sua memória situações da sua vida onde você foi muito feliz. Situações onde você foi capaz de fazer, de resolver o problema, onde era uma coisa que você achou que era impossível, mas quando você viu, você deu conta e você conseguiu. Pode ser o momento do nascimento de um filho. Escolhe um momento específico. Agora preste atenção em qual emoção você sente. O que você sente quando você lembra desse sentimento bom? Felicidade, capacidade, valorização, amor. Busca. Em qual parte do corpo estão guardadas essas emoções? Vamos supor que seja no coração. Mentalmente você vai lá no coração e pega essas emoções na sua mão. Qual é a cor que tem? Qual é o formato que tem essas emoções boas? Tem cheiro? Qual a textura? Qual a textura dessas emoções? E você vai buscando as emoções. Deixa vir à tona. Traz à memória o momento que aconteceu essa emoção boa. E agora você vai pegar essa emoção boa e colocar no espaço que ficou vazio das emoções ruins. E coloca em todos os espaços que tinham emoções ruins. Quando você faz isso, esse objeto se expande por todo o espaço, ocupando todo o espaço. Traz à memória novamente um momento feliz. E isso vai se espalhando por todas as células do seu corpo e você começa a se encher de gratidão. E começa a agradecer pela sua vida. Enche o pulmão, tira uma foto desse momento mental, uma foto do
momento feliz e vai voltando para o momento agora. Dá uma espreguiçada, pode abrir os olhos e vai seguir a sua vida, a sua caminhada. E aí vai observando, não se deixe recontaminar, você vai ficar bem agora, mas conforme vai seguindo os dias, pode ser que aconteçam situações onde você se recontamine. E aí você tem que vigiar, prestar atenção, para você começar a olhar as situações com um novo olhar. Olhar a vida com mais alegria, buscar o lado bom das coisas para não se recontaminar. A gente tem o lobo bom e o lobo mau aqui no nosso ouvido, né? O tempo todo. Um falando coisas boas, o outro falando coisas ruins. E eles começam a brigar entre si. Quem é que vai ganhar essa briga? Aquele que você der mais alimento. Aquele que você alimentar mais vai ficar grande, grande, grande e vai vencer. Então escolha dar alimento para o lado bom das coisas. Tudo tem um lado bom. Às vezes a gente não enxerga naquele momento, mas tudo tem um lado bom. Então, busque encontrar esse lado bom. E é essa técnica. Para qualquer sentimento ruim, você vai lá mentalmente, retira o sentimento ruim, presta atenção, coloca os 5 sentidos naquele sentimento, joga fora, deixa dissipar, deixa evaporar e coloca o sentimento bom no lugar. Aí amanhã vocês contam pra gente como é que foi para vocês. Isso. Então, a moça falou aqui, olha, a Elisângela, que deu uma crise de choro nela. Normal, porque você entrou em contato com a memória. Agora, olha para esse choro e faz a técnica para o choro, se caso tenha emoção ruim nesse choro. Olha para o choro e o que eu estou sentindo? Estou sentindo tristeza ainda? Tem alguma emoção ruim? E faz, a Cláudia vai deixar essa live salva, você volta lá e faz tudo de novo até você conseguir trocar esse choro, se for um choro ruim, né? Isso. Deixa eu ver. Agora, se for um choro que tem uma carga emocional ruim, depois você coloca de novo e faz de novo. Olha para esse choro, o que eu estou sentindo? Estou sentindo agonia? Estou sentindo angústia? Estou sentindo... E vai buscar no seu corpo e repete tudo para o choro. Então você vai se sentir bem. A Sidoca falou assim que ela sentiu um calor muito intenso, sabe? É o corpo jogando fora. E um Tem choro. tem gente que começa a bocejar, tem gente que começa a rotar, tem gente que chora, tem gente que começa a transpirar. O corpo vai jogar fora de alguma maneira, né? Essas emoções ruins. Precisa olhar para a dor, acolher a dor e deixar ir. E trocar pelo sentimento bom. Trazer leveza para isso, né? Isso. É isso aí. Gratidão, Neia. Tô Um morrendo de beijo. sono, gente. Ó, tem gente bocejando muito aí, é o corpo jogando fora. Beijo, gratidão, Beijo. Neia. Tchau. Tchau.